comecei uma mensagem aqui chamada Nos Degraus do Amor. E hoje eu quero dar continuidade nesta mensagem, que está a partir do João capítulo 13, do versículo 31 a 35. Nos Degraus do Amor. João 13, 31 a 35. Diz assim na minha versão: quando Judas saiu, Jesus disse: agora a natureza divina do Filho do Homem é revelada, e por meio dele é revelada também a natureza gloriosa de Deus. E se por meio dele a natureza gloriosa de Deus for revelada, então Deus revelará em si mesmo a natureza divina do Filho do Homem. E Deus fará isso agora mesmo. Meus filhos, não vou ficar com vocês por muito tempo. Vocês vão me procurar, mas eu digo agora o que já disse aos líderes judeus: vocês não podem ir para onde eu vou. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. E eu lembro que quando nós estudamos, eu fiz 3 perguntas iniciais no culto, na mensagem. Como identificar se estamos conseguindo viver o amor? Como reconhecer em minha vida este amor? E como fazer para que as pessoas vejam em mim, na minha vida, este amor? E nós aprendemos que Jesus disse: nisto, ou seja, no amor, conhecerão todos os que são os meus discípulos, quando vocês amarem uns pelos outros, amarem uns aos outros. Jesus disse. E a Bíblia vai dizer que o amor é maior de todos os mandamentos, conforme está em Lucas 10, 27. Diz assim: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com toda a tua mente, e ame ao seu próximo como você ama a você mesmo. E eu lembro que nós falamos sobre fazer um check-up. Comumente eu e você vamos ao médico e fazemos um check-up, damos uma olhada como é que está a nossa situação sanguínea, a nossa pressão, nosso peso. Da mesma forma, nós devemos olhar para a nossa vida em relação ao amor que nós vivemos ou deixamos de viver. Em relação ao amor, qual foi a última vez que você avaliou a sua vida à luz do amor ao próximo? À luz de como você tem vivido em relação a alguém, ou ao próximo mesmo, alguém que você não conheça. Como que você lida com isso? E como que você avalia isso no teu coração? O cristão não pode ser conhecido apenas por sua teologia, mas sim pelo amor demonstrado por outra pessoa, por alguém. Alguém que você conheça ou não, isso eu vou insistir. Alguém que você conheça ou não. Porque, enfim, vou perder o foco. A essência do amor, o amor é a essência da vida cristã. O amor é a evidência de um cristão maduro. E o apóstolo Paulo vai dizer 2 coisas simples para nós. O amor é mais importante do que o conhecimento. Por quê? Porque ele diz que o amor edifica e o conhecimento ensoberbece. Não adianta você saber muito se você não viver o amor, se você não demonstrar o amor. Uma igreja madura não é aquela que conhece mais, mas sim aquela que demonstra o seu amor através do seu conhecimento. E Paulo também vai dizer que o amor é mais importante do que os dons espirituais. Dons espirituais, sem a marca do amor, não edifica. Não edifica. É força do braço, você não consegue fazer nada. Tudo passará. Somente o amor ficará eternamente. E com Jesus aprendemos que o amor é a evidência clara da conversão. E ele explica: pois aquele que ama os seus irmãos passou da morte para a vida. E quem não ama até agora está nas trevas. Aquele que é nascido de Deus, porque Deus é amor. Quem não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem
não vê. E no outro culto nós falamos 4 coisas sobre o maior mandamento. Que nós aprendemos que o maior mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Esse é o maior mandamento. Amar ao próximo como a si mesmo. E dentro disso, nós falamos sobre amar ao próximo como a si mesmo é um requisito mínimo. Nós vimos também que amar ao próximo como a si mesmo é fazer por ele o que você faria por você mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo, nós vimos que é mais do que simplesmente amar o seu irmão. E encerramos dizendo que amar ao próximo como a si mesmo é dar sentido à nossa existência. E hoje a gente vai falar sobre o novo mandamento. Se esse era então o maior mandamento, o novo mandamento, que a gente entende que seja, eu coloquei aqui como sendo o segundo degrau do amor, aquele sendo o primeiro degrau, amar ao próximo como a si mesmo. Segundo degrau, amar os irmãos como Deus amou, como Cristo amou. Esse é um novo mandamento. E aí você pode perguntar, tá, mas isso não é novo. Isso eu ouço desde que eu era criança. Isso eu ouço desde que eu cheguei na igreja. Isso eu ouço desde quando eu nem conhecia Jesus. Ele é um novo mandamento pela seguinte razão. O versículo 34 e 35 do texto que nós lemos diz assim, ó: Eu lhes dou este novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são os meus discípulos. Por que ele é um novo mandamento? Porque ele é um mandamento que diz em relação ao perfeito exemplo de Deus. E esse é o primeiro ponto que nós vamos falar nessa noite. Amar os irmãos como Cristo amou é um novo mandamento em seu perfeito exemplo. Em seu perfeito exemplo. Ele fez e espera que nós façamos. Ele fez e nos ensina a fazer a mesma coisa. Assim como eu vos amei, disse Jesus. Esse amor não tem limites. Ele vai às últimas consequências em favor da pessoa amada ou de uma pessoa que seja objeto do amor para você. Como que você demonstra amor para essa pessoa? Ele nos amou mais do que amou a si mesmo. Cristo deixou sua glória, deixou o céu, deixou o seu lar celestial, encarnou-se em alguém muito parecido comigo e com você, esvaziou-se do seu poder, fez servo, como nós falamos, fez servo, sofreu, foi perseguido, cuspido, pregado na cruz. Ele se entregou por mim e por você, por uma razão, por amor. E quando ele fez isso, ele está mostrando para mim e para você como que deve ser o nosso procedimento na nossa caminhada cristã. Talvez você não precise dar a vida por alguém, ainda que isso seja possível, nós podemos viver qualquer coisa. Mas ele está dizendo assim, o que é importante para você, que não pode ser feito por alguém? O que você tem para você, que você não pode também desejar a alguém? No seu perfeito exemplo, ele disse para mim e para você, ame uns aos outros. Quem consegue citar para mim João 3,16 de cor? São versões diferentes que estão gravadas, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, ou seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quantos conseguem citar para mim 1 João 3,16 de cor? 1 João 3,16 diz assim, e sabemos que o amor ou a causa do amor é, Cristo deu a vida dele por nós. E a segunda parte diz, por isso, nós devemos dar as nossas vidas em favor dos nossos irmãos. É muito parecido, mas tem uma diferença. Por que é muito mais fácil a gente decorar João 3,16? Porque fala de alguém que fez.
1 João 3,16 fala que este alguém fez para que eu e você façamos também. E aí a gente, não, esse eu não gosto, esse eu vou deixar. Vou guardar a minha memória para outros versículos que falem outras coisas, que talvez me tragam mais paz. João 3,16 é uma declaração de amor. Sim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele para morrer por mim e por você. Mas 1 João 3,16 está dizendo que o amor existe nisso, porque Ele deu a vida para que você, eu, nós também possamos dar a nossa vida. Ou, para ficar mais fácil, dar da nossa vida em favor de alguém. Você não precisa, como eu disse, não precisa dar a sua vida. Ainda que você possa, a vida é tua, você faz o que você quiser. Mas é muito mais fácil você dar da sua vida, dar do seu tempo, dar do seu recurso, dar da sua saúde, dar da sua atenção. Nós já falamos aqui outras vezes, e eu não canso de dizer, às vezes, 5 minutos do seu tempo, 5 minutos do seu ouvido para alguém, pode salvar uma vida. Talvez você ache, o Vaguinho está falando coisa demais. Não é. Eu já vi, pessoalmente, vidas que foram reencontradas, ou se reencontraram, a partir de 5 minutos. 5 minutos, onde a pessoa pôde falar, pôde desabafar, pôde chorar. Você não precisa, às vezes, dizer nada. Você precisa estar ali. Estar presente. Estar presente. Os psicólogos de plantão sabem do que eu estou falando. Estar presente. Dar do seu ouvido. A pessoa, fazer com que a pessoa se sinta atendida. Atendida. Se sinta importante. Se sinta especial. E como que é o amor de Jesus? Como que nós podemos copiar, viver, transbordar o amor de Jesus? O amor de Jesus é um amor perseverante. Eu sei que, se você for igual a mim, você também se decepciona com pessoas. Quantos de nós já não nos decepcionamos com pessoas? Quantos de nós, talvez nesse momento, estamos decepcionados com alguém? Puxa vida, eu não acredito que o Roberto fez aquilo. E aí você fica com aquele negócio. Você não consegue nem amar, nem desamar. Mas você fica preso com aquilo. Você acha que Jesus não tinha motivos para se decepcionar com as pessoas? Você acha, a gente falou aqui do contexto do lava-pés, você acha que Jesus não tinha razões para estar decepcionado com um ou com todos daqueles, pelo procedimento deles, por algo que eles tinham feito, por algo que eles iam fazer, que Jesus sabia? Você acha que Jesus não tinha as razões dele para estar decepcionado com aquela turma? Porém, Cristo escolheu amá-los até o fim. Cristo escolheu demonstrar um amor perseverante. Não importa o que ele fez. Philip Yancey disse no livro dele assim: não há nada que você possa fazer que faça com que Deus te ame mais. Ou não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Não tem nada que eu e você façamos que vá fazer com que o nível de amor, a quantidade de amor que Deus tem por mim e por você mude. Não é o que eu faço, não é o que você faz, não é o que eu e você deixamos de fazer que vai fazer com que Ele olhe de maneira diferente para nós. Ele nos ama, porque o amor dele é perseverante. Se o amor dele é perseverante e Ele nos ensina que nós devemos amar como Ele, o nosso amor também deve ser perseverante. Ainda que as pessoas nos maltratem, ainda que as pessoas nos decepcionem, ainda que precisamos amar. Precisamos viver esse amor. Amem uns aos outros, a partir do perfeito exemplo que Ele nos deu. Amem uns aos outros. Mas o amor de Jesus também é um amor humilde. O texto que nós lemos revela justamente, o texto que nós citamos, não lemos, de João 13. No começo do capítulo 13 que nós lemos, é onde está registrado a cena do lava-pés. Se você pegar o final do capítulo 12 e o começo do capítulo 13, você vai ver que a conversa ali era
quem aqui é o mais importante? Quem aqui é o melhor dentre nós? E Jesus, do jeitinho dele, pega a bacia, pega o paninho, vai e demonstra, mais uma vez eu repito, demonstra o amor. Ele serve aquelas pessoas, um amor humilde. Enquanto os discípulos estavam interessados em saber quem tinha mais valor, quem era o mais importante, talvez no fundo, eles estavam querendo dizer assim: o homem está dizendo que vai embora, quem de nós aqui vai mandar depois? Eu não duvido que talvez parasse isso pelo coração daquela turma, porque eles eram humanos, assim como eu e você. E se Jesus vinha falando que ele ia partir, será que eles não queriam disputar o lugar? A liderança? Não, quem de nós aqui é o melhor? Quem de nós aqui é o mais importante? E Jesus demonstra, mais uma vez, todo o amor dele, com toda a humildade, lavando o pé de todos eles, lavando os pés, participando da janta, do alimento. E é tão significativo isso, que ele, tamanha humildade que ele tinha e que ele vivia e queria demonstrar, que ele lava os pés até de Judas, que ia trair. Lava até os pés do traidor, ou pelo menos o primeiro que abandonou, sem volta. Que todos no final deram as costas, mas esse foi e não teve mais volta. E Jesus sabia que aquele era o traidor. Mesmo assim, com o mesmo amor que lavou os pés de João, com o mesmo amor que lavou os pés de Pedro, lavou os pés de Judas. Um amor humilde, um amor perseverante, mas também um amor humilde. Quando eu penso em humildade, eu lembro da biografia, de algo que eu li da biografia de Abraham Lincoln. Não sei quantos conhecem, da história de quando ele foi eleito presidente dos Estados Unidos. E diz a história que ele foi o 16º presidente americano. Mas durante a campanha ele enfrentou assim duríssimos confrontos com um outro candidato, o Sr. Stanton. E esse levantava vários assuntos em relação a ele. Mas a história vai dizer que com todas as brigas, mesmo assim, o povo escolheu o Abraham Lincoln. E quando o Abraham estava escolhendo os seus ministros, as pessoas, os braços direitos dele, ele olhou para o Sr. Stanton e escolheu ele para ser ministro da guerra. Isso causou um certo desconforto para as pessoas que eram aliadas de Abraham Lincoln, mas também para todos que estavam ali, porque eles pensaram: puxa vida, como que um homem como esse trouxe justamente o seu algoz, a pessoa que falava tanto mal dele, que disse tantas coisas na mídia contra ele, o acusou de coisas duríssimas, coisas muito difíceis. Se você pesquisar na história você vai ver. Ele convidou ele para ser o ministro da guerra. E quando perguntaram para Abraham Lincoln por que ele fez aquilo, ele falou duas coisas. Primeiro, porque ele está muito preparado para alcançar esse cargo. Ele é a pessoa certa para ocupar esse cargo no meu governo. E a segunda razão pela qual eu chamei ele para ser o ministro da guerra no meu governo é porque a maneira mais fácil, mais simples e mais direta de você trabalhar com o seu inimigo é transformando ele em seu amigo. Ele foi humilde. E quando o Abraham Lincoln morreu, quem discursou ao lado do caixão foi o Sr. Stanton. E segundo o discurso dele, dentre as coisas que ele falou assim: hoje nós perdemos aqui um dos maiores estadistas do nosso país. Também diz a história que ele foi um dos que mais chorou
pela perda de um grande líder e de um amigo. Mas tudo começou por causa de uma posição humilde do presidente. O amor de Jesus é perseverante. O amor de Jesus, ele é humilde. E ele espera que eu e você, a partir do seu perfeito exemplo, possamos pôr em prática aquilo que ele ministra aos nossos corações. Porque o amor de Deus, o amor de Jesus, que está em mim e que está em você, ele é irresistível. Não existem pessoas no mundo que resistam ao amor de Deus. E o segundo ponto que a gente vai falar nessa noite é que amar os irmãos como Cristo amou é um novo mandamento em seus motivos inspiracionais, assim como foi citado em 1 João capítulo 3, versículo 16. Sabemos que o amor, sabemos que o que é o amor por causa disso. Cristo deu a vida por nós. Por isso, nós também devemos dar as nossas vidas em favor dos nossos irmãos. Cristo generosamente deu a sua vida por nós. Isso deve nos inspirar a também dar da nossa vida. Dar da nossa vida em favor dos nossos irmãos. Não deve existir soberba no nosso coração. Não deve existir diferença, ainda que socialmente exista, no nosso coração não deve existir diferença entre um e outro. Não deve existir. Hernandes Dias Lopes escreveu algumas semanas atrás, numa pastoral, um texto que eu achei um tanto quanto forte, mas eu achei muito interessante na sua profundidade. Eu quero compartilhar com vocês. Ele contou assim, que ele desafiava, ele escrevia lá, né? Eu desafio a todo cristão a sair da sua casa e a ir a um supermercado ou a um lugar onde vendam vasos. Compre o vaso mais bonito que o seu dinheiro possa comprar. Compre um vaso e leve para sua casa. Mas quando você levar ele para casa, não coloque flores, não coloque uma folhagem, não coloque uma planta nele. Encha ele de terra até a boca. E coloca ele bem no meio da sua sala. Para que todas as vezes que você passar por ali, você se lembre que você veio do pó. Eu achei isso de uma profundidade. Parece duro você imaginar, ter que lembrar todo dia que você veio do pó. Porque ele falou assim, porque entre pó e pó não existe diferença. Entre pó e pó não deve existir soberba. E eu não estou falando de nível social, estou falando de ser humano. Estou falando de pessoas. Existem pessoas espalhadas por esse mundo que têm condições. Tem outro zilhão de gente que não tem condições. Então não é isso que vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é se ele é um ser humano ou não. E a palavra de Deus diz, amem uns aos outros. Não diz amem quem tem mais ou amem quem tem menos. Não, amem uns aos outros como Cristo amou. Em seu perfeito exemplo, ele também nos inspira a fazer o mesmo. A não viver com a soberba. Não viver achando que somos maiores ou que somos melhores que outros. Alguém um dia disse, e eu copiei a frase exatamente igual, nascemos sem nada nas mãos e vamos partir da mesma forma. Se você olhar para o vaso, você vai perceber que isto é tudo verdade. Que eu e você possamos entender isso. E eu estava pensando essa semana em algo que eu pudesse ilustrar em relação a isso. E achei uma ilustração de um indiano que ele foi conhecido pela história por o apóstolo dos pés sangrentos. Eu não sei quantos já ouviram falar desse indiano. Que diz que ele era muito... É uma história verídica, eu pesquisei essa história, vi fotos dele e tudo. E ele era um indiano de uma família muito rica lá da região dele. Porém, quando ele aceitou Jesus, quando ele reconheceu que ele era um pecador e que ele precisava entregar a vida dele a Jesus, e entregando, precisava viver para esse Jesus, ele perdeu
todo o prestígio que ele tinha dentro da sua família. Ele foi expulso da sua casa e foi morar na rua. Foi morar na rua, ele não tinha para onde ir. E a Índia acabou se tornando um lugar ruim para ele, ele acabou saindo de lá. Mas diz a história que ele, estando em um outro lugar, ele tinha o sonho de ir até o Tibete, falar de Jesus. E ele começou a trabalhar para que isso acontecesse. Ele então resolveu ter um ministério itinerante. Se aprofundou no conhecimento da palavra, começou a viver intensamente aquilo que Jesus ministrava no coração dele. E ele começou a fazer alguns amigos. E ele conheceu um tibetano, fez amizade com esse cidadão e propôs para ele uma viagem até o Tibete. E eles então começaram a ir. Era um tempo muito frio, era muita neve que tinha lá na região que eles estavam. Muito, muito, muito frio. E eles começaram a andar. Na metade do caminho, eles encontraram o que de longe parecia um corpo deitado no meio do nada. E eles, se aproximando, perceberam que verdadeiramente era, mas não estava morto, era um homem que ainda vivia. Tinha muita dificuldade para respirar, por causa do frio que ele passava. E ele propôs para o amigo dele, falou, se nós levarmos ele em dois, nós vamos conseguir chegar. O amigo dele falou para ele assim, negativo. Se nós pegarmos ele, seremos 3 mortos daqui a pouco. Deixa ele, daqui a pouco ele vai morrer. Virou as costas e foi. Te espero lá na frente. Mas ele entendeu que Deus mandou ele para aquele lugar para salvar aquele rapaz. E ele lembrou do amor que Jesus derramou sobre a vida dele. Com todas as dificuldades que ele estava tendo naquele momento, ele pegou aquele rapaz e jogou no seu ombro e foi andando com muita dificuldade. Foi andando, tirando forças de onde ele não tinha. E ele foi. Caminhou horas, perdeu o amigo dele de vista. Até que ele avista mais um. Algo na frente e ele fala, puxa vida, mais um e agora eu estou sozinho. E na medida em que ele vai chegando, ele percebe que aquele não tem mais vida. Mas ao ver direitinho, ele percebe que era o amigo dele, o tibetano, que abandonou ele e foi. E ele olhou para aquele rapaz e falou, puxa vida, se nós tivéssemos ficado juntos, talvez ele tivesse vivo. Continuou seguindo, até que ele chegou numa aldeia. E nesta aldeia, ele foi acolheram o rapaz que estava com ele. E ele começou a pensar, por que eu não morri? Por que eu não morri como o meu colega? E numa conversa com as pessoas, ele descobriu que o que fez com que ele se mantesse vivo foi o excesso de forças que ele fez somado ao calor do corpo do outro rapaz. Isso foi o que o manteve vivo. E ele pôde perceber o que é o amor passado de um ao outro. E ele pôde viver na sua própria pele o servir em amor, o demonstrar o amor que leva a vida, o amor que mantém a vida. Em seus motivos inspiracionais, que eu e você possamos olhar para os nossos irmãos e perguntar, o que cabe a mim? O que eu posso fazer para que o meu irmão tenha vida? O que eu posso fazer para levantar o meu irmão? O que eu posso fazer para que aquilo que está em mim, que na ilustração era o calor do corpo, para nós é a presença do Deus vivo no nosso coração. Como que isso pode chegar em alguém? Como que isso pode levar vida a alguém? Como que isso pode levar esperança a alguém? Nem sempre aquilo que você carrega é só fardo. Nem sempre. Às vezes aquilo que você coloca nas tuas costas, ou aquilo que Deus permite você carregar por um tempo, é algo que vai te trazer vida, ou é algo que vai levar vida para alguém. Que esta inspiração possa ficar no nosso coração. Dificuldades nós temos, o que aprender com elas? Pois sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. O amor de Deus que está no nosso coração
pode levar vida, pode levar esperança a qualquer pessoa. Em último lugar, eu quero falar com vocês sobre amar os irmãos como a Cristo amou. É um novo mandamento em seus gloriosos resultados. Em seus gloriosos resultados. Ou seja, a nossa vida pode demonstrar o amor de Jesus. Do seu jeito, você pode demonstrar o amor de Jesus. Do nosso jeito, o amor de Jesus pode ser encontrado. Porque o próprio Jesus falou: desta forma, vocês serão reconhecidos como meus discípulos. Desta forma, vivendo o amor. Nisso, conhecerão todos que vocês são meus discípulos. O amor vale mais do que 1000 palavras. O mundo escuta de nós muitos discursos, mas ele está mesmo de olho no que eu e você estamos fazendo. O mundo está de olho na forma com que eu e você vivemos e da forma como eu e você vivemos o amor. Ele vê se existem obras, se são obras resultado desse amor, ou se são obras fruto da nossa força, do nosso conhecimento, que pode levar à soberba. Se vai cair, essas obras não vão ficar. Só permanecem as obras que estão por trás do amor.